A vida tá passando mais depressa, né? A gente tem uma triste mania de olhar para as coisas, para as pessoas de uma forma muito rápida. E hoje eu me acordei me lembrando, sabe de quê? Uma vez eu tava em uma formação na Terra da Promessa, lá do Instituto Beneditino em Adoração. E eu não recordo se foi Papai Eduardo, o meu pai fundador do Instituto Beneditino em Adoração, ou se foi Bruno Maia, que é um irmão queridíssimo que nós temos lá no Instituto Beneditino em Adoração, que eles pediram pra gente ir até um irmão que a gente não tivesse muita aproximação, ou que a gente não tivesse muita empatia, e desse um abraço naquele nosso irmão. E eu recordo que eu saí do meu banco lá na capela e eu fui dar um abraço em uma irmã que ela é do Ministério de Música. Cheguei lá, dei um abraço bem forte nela e eu não recordo o que foi que eu falei no ouvido dela. Mas eu fui lá, abracei essa irmã, porque eu não tinha muita empatia com ela. Eu achava ela muito chata, sabe? Quando ela chegava perto de mim, às vezes eu dizia, não é chata, não é nojenta. Eu não gostava dela, não. Não era que eu não gostava dela, eu achava ela chata. Mas eu fui lá e abracei essa nossa irmã. E eu acordei me lembrando disso hoje. Eu não sei porquê, mas acordei pensando nisso. Nos últimos momentos de vida, no câncer do meu pai, no Hospital Edson Ramalho, tinha momentos que ele precisava, era necessário que fosse aumentado a quantidade de morfina que ele tomava para que ele não sentisse muita dor, já que o câncer dele era um câncer no pulmão com metástase nos ossos. E a dose de morfina tinha que ser assim, a dose máxima, que era para ele não sentir dor. E sempre era conseguido para que as enfermeiras agilizassem essa dosagem. Quando meu pai ele foi diagnosticado como um paciente paliativo, que é aquele paciente que é desenganado pela medicina, ele precisou ser transferido para o Hospital Edson Ramalho, que é um hospital referência em pacientes paliativos, que vão para lá para amenizar o seu sofrimento e esperar a hora da sua morte. E que muitas vezes não é fácil você conseguir ser transferido para lá. Porque o Hospital Padre Zé ele vive uma parte de doações e outra parte através do governo estadual e municipal. E também passou por vários problemas aí de desfalques e essas coisas todas, né? E nós conseguimos que meu pai fosse transferido para o Hospital Edson Ramalho e terminasse seus últimos dias de vida lá, que inclusive eu queria ter a graça de terminar meus últimos dias de vida no Hospital Edson Ramalho, porque lá é um lugar santo. Meus irmãos, sabe quem era quem conseguia agilizar a dosagem da morfina do meu pai? Sabe quem conseguiu agilizar a transferência do meu pai para o Hospital Edson Ramalho? Era aquela minha irmã do Ministério de Música do Instituto Beneditino em Adoração. Porque, além de ministra de música, ela também era médica. E ela era aquela pessoa que eu olhava com rapidez e não sabia e não conhecia o coração daquela médica. E não conhecia o coração daquela ministra de música. E não conhecia o que se passava por trás
do coração daquela vida ali, que eu nem sabia quem era, e que eu julgava, e que dentro de mim eu não gostava. E o que eu queria dizer com isso? Uma vez Van Gogh, ele precisou se isolar da sociedade para pintar, né, suas grandes e maravilhosas obras que ele deixou aí no mundo. E ele recebeu a visita de um grande amigo, de um importante amigo dele, de um formador de opinião da arte. E Van Gogh ficou muito feliz com essa visita dele, desse amigo. Aí ele aproveitou e expôs uns quadros, assim, né? E pediu a opinião desse amigo dele. Aí o amigo dele olhou para ele e disse assim: "Você pinta muito rápido, né?" Van Gogh olhou para ele e disse assim: "Não. Você que observa, que olha as coisas de uma forma muito rápida." Para concluir, eu queria dizer a vocês que vocês não deem ouvidos para as pessoas que olham para vocês com rapidez e que lhe julgam, que me julgam, que nos julgam e não sabem das lutas diárias que a gente trava no nosso coração para que a gente conclua essa tarefa tão difícil que é viver. Bom dia. Shalom.